Saúde a igreja na paz do Senhor. Deus é bom, até aqui Deus tem cuidado de nós. E vamos louvar a Deus com 2 hinos da harpa. E vamos agradecer a Deus. Santíssimo Deus, estamos aqui diante da tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pelas lutas que o Senhor tem estado conosco, Senhor. Obrigado por permitir mais um culto aqui na tua casa, Senhor. Obrigado por colocar eu diante da serva que cuidou do meu filho quando era pequeno, Senhor. Deus é Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, manifesta o teu poder em nome de Jesus. Eu convido a irmã Francisca já para louvar o primeiro hino da harpa esta noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos louvar o 115. Glória a Deus, aleluia. Deus tem misericórdia. 115. Glória a Deus. Já saudei a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com 115. Glória a Deus, aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, e o culpado quer estar, se na vinha do Senhor, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e o culpado quer estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e o culpado quer estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e o culpado quer estar, se na vinha do Senhor. Maria das Graças. Pode. Glória a Deus, Maria das Graças, com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a Deus com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar o. Até o 116. 116? É. Eu vagava pelas sendas de horror, oculto do pecado e terror. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Deus é lindo. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou, livre sou, livre sou.
Nós vamos meditar na palavra oficial desta noite em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 39. Glória a Deus. Do 19 ao 39. Vai passar na tela. Todos acharam? Está na tela. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, Mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em partes foste participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus, aleluia. Mas a oração da fé, né? Ela quem é? José Nunes, tá. Neste momento nós vamos fazer a oração da fé. Irmã Maria, levanta suas mãos. Presbítero Estão, levanta suas mãos, vai orar agora, porque essa hora, quem lembra que eu fiz uma oração própria pela minha vida mesmo, que eu estava com dores nos quartos, pois é para fazer oração e não é para cair em vibe de desespero, não. Fazer oração e crer que Deus dá cura, e papai do céu, naquela noite me deu uma noite de paz, dormi a noite toda, Jesus arrancou a dor, estou aqui para honra e glória de Jesus Cristo. Vamos orar na oração da fé. Maravilhoso Deus, ó Pai, neste momento, meu Deus, venha trabalhar na nossa vida. Hoje é o ciclo de oração, grupo Filho Inicial, Papai da Glória, corresponde, Papai da Glória, os nossos corações, Papai da Glória, o Senhor Deus que dá paz, o Senhor Deus que dá consolo, o Senhor Deus que controla o cérebro, o Senhor Deus que toca na nossa visão, nossos olhos, o Senhor é quem abre a visão em nossos olhos, o Senhor é quem nos abençoa, é na oração do ciclo de oração, corresponde pelas almas, corresponde pela humanidade, corresponde pelos nossos, pelos meus, pelos nossos, pelas nossas descendências, pelos nossos descendentes, corresponde às maravilhas, os milagres e o poder divino na nossa vida. E agora? Vamos. João Nunes. Para semear a oferta. Deixa eu pegar. Aleluia, bendito, louvado seja o nome santo do Senhor. Queria louvar a Deus com o hino da harpa cristã, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor para todo sempre. Louvar a Deus com o hino 578. Aleluia, Jesus. 578. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Deus abençoe. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vermos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gelo do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois
o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia, Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Agora eu acrescentei algo em toda a liturgia, porque foi uma coisa de Deus e eu vou acrescentar em toda a liturgia. Antes da gente entrar na palavra, todo culto nós vamos fazer um círculo de oração, clamar pela igreja, clamar em volta da igreja para que o inimigo venha cair por terra. Nós vamos fazer esses 5 minutos de oração em todo culto a partir de hoje. Tá? Não vai ser só no culto de círculo de oração, vai ser em todo culto, porque é uma forma de clamar. Se entrar alguém enfermo ali, na hora que tiver nesse círculo de oração, vai ser curado em nome de Jesus. Vamos fazer esses 5 minutos de círculo de oração. Começar a gravar. Vamos louvar, vamos orar pelo nosso preletor esta noite, o presbítero Ariston, né? Que vai ministrar hoje o culto de ensino. E nós vamos mudar, vamos fazer coisas diferentes nesta igreja para a honra e glória de Jesus, né? Porque Deus tem nos dado sabedoria, entendimento para mudar para melhor, né? Para que o poder de Deus se manifeste, porque sem a presença, sem o poder de Deus, a igreja não desenvolve, a igreja não cresce e o milagre não acontece, porque está aí. Vamos orar. Pode vir para o espiritualista, por gentileza. Santíssimo Deus eterno Pai, aqui está o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Usa ele grandemente, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar. Venha sobre o teu lar, sobre a tua família, Senhor. Venha repreender todo o mal que tem atrapalhado a tua vida ministerial e a tua vida familiar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado e glorificado nesta noite pela vida da sua igreja neste lugar. Hoje um dia bastante chuvoso, mas o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Glória ao nome do Senhor. Eu fiz um esboço e deixei a parte do esboço. Glória a Deus. Então hoje é culto de ensino. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13.
II escreveu Mateus, capítulo de número 13, vamos ler a partir do versículo de número 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, vamos ler a partir do versículo de número 24. E vamos ler até o versículo de número 30. E aí, no decorrer da leitura. Ele gosta. Pode ser. Ele gosta. E aí, no decorrer do ensino, a gente lê os outros versículos aí do mesmo capítulo, tá bom? Mateus capítulo 13, verso 24, diz assim: e propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia a boa semente no campo, no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Só até aí para a nossa meditação nesta noite. Irmãos, a Bíblia ela tem uma regra de interpretação, que a Bíblia por si só ela se explica. Então, tem texto da Bíblia que é literal, mas tem outros textos da Bíblia que é alegórico. Mas a Bíblia, ela por si só, ela se explica. E aqui nós lemos uma parábola nesta noite, e os irmãos percebem que as parábolas sempre quando Mateus 25, Jesus fala que é semelhante a 10 virgens, e aqui ele fala que o reino do céu é semelhante a um homem. Mas o intuito de Jesus, ou quando ele conta esta parábola, o intuito dele é de nos ensinar algo, é de ensinar
ensina algo específico para os seus discípulos e não de explicar o significado e o detalhe, mas o que ele queria era ensinar algo específico através da parábola. E aqui no versículo de número 24, que nós lemos nesta noite, o epígrafo do texto, não é? Fala a parábola do trigo e do joio. E os estudiosos da Bíblia, eles sempre costumam dizer que epígrafo, rodapé de Bíblia, não é Bíblia, mas está aqui especificando o trigo e o joio. No versículo de número 24, propôs-lhe uma outra parábola, dizendo que o reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. Mas quando chegamos no versículo de número 25, os irmãos vão perceber, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou também o joio. E aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui nesta noite e dizer que a parte do maligno aqui foi simplesmente semear o joio. E aí eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos nessa noite. Gostaria aí, pastor, da gente ler livro do Gênesis, capítulo de número 3. Tá bem? Só para a gente entender não foi? Observe que o pai de família, ele semeou a boa semente, mas veio também o diabo e semeou o trigo. Mas observe que o intuito do adversário é sempre lançar tropeço, lançar dificuldades. Mas quem tem que tomar
que eles não deveriam comer o fruto que estava no meio do jardim, era Deus plantando, semeando uma boa semente no seu coração. Mas os irmãos percebam que o único trabalho que teve aqui o diabo foi de plantar uma dúvida no coração de Eva. E a maioria das vezes, irmãos, ele trabalha nesse intuito de implantar dúvida no nosso coração. A maioria das vezes dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer. Ela conseguiu implantar no coração de Eva que não era verdade aquilo que Deus tinha falado. Mas quando nós lemos Romanos, capítulo de número 5, vamos ver se é isso. Cinco 22, eu acho, pastor. Aleluia, Deus. Bendito louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Deus, Romanos 5, 22. Não, não é 5, 22, que ele vai só até o 21. Romanos 5, 12. Pronto. Observe que Deus, ele lança ou lançou uma boa palavra no coração do homem. Só que aí Deus disse que no dia em que eles desobedecessem, certamente morreria. E aí veio a serpente e disse que eles não morreriam, porque Deus não queria que eles comessem para não abrir os olhos e ser semelhante a Deus. Mas eu gostaria, irmãos, de dizer nesta noite que aquilo que Deus fala não cai por terra. Aleluia, Deus. Quando Deus fala, aleluia, ele cumpre. O profeta Jeremias falou que Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. É verdade. E observe que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aleluia, Deus. Então, observe, irmã Francisca, que para chegarmos a este ponto aqui no pecado, a morte alcançar todos os homens, a única coisa que o diabo fez foi implantar uma dúvida no coração de Eva, que Deus, aleluia, estava mentindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu volto a repetir nesta noite: quando é Deus que fala, ele cumpre.
palavra de Deus, ela não volta vazia. Aleluia. E todas as vezes, irmãos, que deixamos o diabo lançar uma dúvida no nosso coração, lançar o joio no nosso coração, passamos a duvidar daquilo que Deus, Ele pode fazer nas nossas vidas. Mas nesta noite nós vamos ficar com uma boa semente, que é a palavra de Deus, porque ela não volta vazia, ela não cai por terra, e Deus vela por ela para que se cumpra nas nossas vidas. Aleluia a Deus. É verdade. Os irmãos, nós vamos colocar aí, pastor, Segunda Samuel, e aí nós já vamos botar para o texto de Mateus aqui. Segunda Samuel, capítulo de número 11. Vamos ler do primeiro até o versículo de número 3. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíram para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito famosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliá, e mulher de Urias, o Eteu? Segura. Então, os irmãos, observe que a maioria das vezes, quando nós tropeçamos, ou quando algo dá errado, é porque às vezes tomamos decisão que não é da vontade de Deus. O adversário, ele simplesmente lança o joio. Mas aí cabe você ficar com uma
4. Então enviou Davi o mensageiro e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. E então voltou ela para sua casa. E agora, coloca, pastor, capítulo 12, versículo 15. Mateus? Não, o mesmo. Samuel. Segundo Samuel, onde a gente está. 13. Não? É 15? Sei que era 13. É o que o Natan tá. Oi? Eu anotei errado aqui. É o que está apontando. Eu tenho anotado na minha mente. Calma aí, já vejo qual que é o versículo. Rapidinho. É o 11 e o versículo 15. Vamos lá? 15. Escreveu na carta dizendo: onde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que sejais ferido e morto. Então os irmãos percebem aqui, Cada vez se atolando mais, né? cada vez mais vai se complicando. Observe que ele poderia ter dado ouvido ao seu servo quando disse que ele não podia tomar aquela mulher. Aí ele vem na sequência, toma a mulher para encobrir ele e manda colocar Urias na frente da batalha para morrer. E aí os irmãos percebem que quem tem que evitar, quem tem que resistir, somos nós. O diabo ele só coloca o prato, só lança o prato, e aí cabe mim a você rejeitar. Davi viu, Davi cobiçou, mas quando o servo disse que ele não podia, ele mandou buscar, prevaleceu a vontade dele. E todas as vezes, irmãos, que nós não damos voz, ouvido à voz de Deus, desfazemos da autoridade da palavra de Deus para fazer algo que venha nos beneficiar, trazemos prejuízo para as nossas vidas. E no texto que nós lemos, a Bíblia fala que o homem ele semeou a boa semente. Mas observe que no versículo 25, eles
estamos dormindo na nossa fé, aleluia, quando nós não estamos buscando a Deus, é neste momento que o adversário, ele acha uma brecha nas nossas vidas, e ele lança, aleluia, o joio, para que venha nos tirar da presença de Deus, aleluia. Mas nesta noite o Senhor, Ele vai nos fortalecer com a sua graça, Ele vai nos fortalecer, aleluia, com o seu poder, e nós não vamos vacilar espiritualmente, nós não vamos dormir espiritualmente, mas vamos estar vigiando todo o tempo, aleluia, para que o adversário não lance o joio nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Tu és o Todo-Poderoso, o Criador do universo. Mas aqui, irmãos, no versículo 27, o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, semear-te no teu campo boa semente, por que então tem joio? Versículo de número 28, ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres que vamos arrancá-lo? Porém, no 29 ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo. Com ele. Então os irmãos percebem que quando nós aplicamos isso para as nossas vidas, os irmãos percebem que não, no geral, no meio da igreja há também o joio. E aqui nesta parábola Jesus ele ensina que não devemos arrancá-lo. Por quê? Porque pode acontecer que há uma precipitação. E aí ele vai dizer que pode acontecer de que, arrancando o joio, arranque também o trigo. Mas aqui ele diz assim no versículo 30: deixa crescer junto até a ceifa, por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Observe aqui, irmãos, que ninguém permanece de engano na casa do Senhor. Aquele que pensa que engana a Deus, ou aquele que pensa que engana o seu líder espiritual, ele está enganando a si mesmo. Porque chegará o dia que o Senhor fará essa separação entre o trigo e o joio. E aquele que for joio, aquele que usa de engano na casa de Deus, aleluia, aquele que usa a Bíblia, a palavra de Deus, a religião para enganar as pessoas, este sim
a Bíblia diz aqui que vai ser atado. Esses são o joio no meio do trigo, e vai ser, aleluia, queimado, aleluia, porque Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Amém. Aleluia, Deus. Para encerrar, Jesus, Ele explica a parábola aqui a partir do versículo de número 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do rei. E os joios são os filhos do maligno. segura aí, irmãos. Observe que o campo é O mundo. O mundo. Isso não quer dizer que porque o adversário, o pai de família, jogou a boa semente, mas veio também o maligno e lançou o joio no campo, isso não quer dizer que Deus, ele não tenha o controle. O campo, a terra ainda é de Deus. Observe que o salmista vai dizer no Salmo 124, no versículo de número 24, pastor, perdão. Salmo 24. Pode ser mesmo, pode ir. Do Senhor é a Terra. e a sua Plenitude. e o mundo, É aqueles que nele habitam. tudo é de Deus. Então observe que o homem semeou ali a semente, mas veio o maligno também e semeou no campo. E aí na explicação aqui do versículo de número 37, ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do... Maligno. Então, os filhos do reino é aquele que dá crédito à voz de Deus, dá crédito à palavra de Deus, serve a Deus com sinceridade, aleluia, tem uma vida voltada para Deus. Mas quando você olha aqui também é o joio, os filhos do maligno. Sabe quem é os filhos do maligno? É aquele que mente na igreja, é aquele que trapaça, é aquele que não faz a vontade de Deus, não faz o querer de Deus, vive enganando e enganando a si mesmo. Esse sim é os filhos do maligno. Aleluia, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. E Jesus, ele, no versículo de número 39, ele diz que o inimigo que semeou é quem? O diabo. É o diabo. E a ceifa é? O fim do mundo. E os ceifeiros são? Os anjos. Então observe que Jesus, ele, do 24 ao 30, ele conta a parábola, mas quando chega do 36, ele começa a explicar que o homem
nosso coração, assim como lançou, aleluia, dúvida no coração de Eva, assim como lançou a cobiça no coração de Davi, a ponto dele matar o seu próprio amigo. Mas viemos, irmãos, a cada dia ficar como a boa semente que o Filho do Homem tem lançado no nosso coração, que é a boa palavra de Jesus para as nossas vidas. Santo é o teu nome, meu Pai. Bendito, louvado seja o teu nome. Mas o campo é o mundo. Mas isso não quer dizer porque o diabo lançou o joio ali no campo, que Deus não tenha o controle. Ainda o campo, ele é de Deus. Aleluia. Ele quer que venhamos lançar a boa semente neste campo. Lemos nesta noite que toda a terra e toda a sua plenitude e os que habitam nela é de Deus. O adversário, irmãos, ele não é dono da terra. O dono do campo da terra é Deus, e cabe a mim e a você lançar a boa semente neste campo, porque este campo ainda pertence a Deus. É verdade, aleluia. Encerrando o inimigo que semeou é o diabo, e o fim do mundo, e a ceifa é o fim do mundo, e o cefeiro são os anjos. Por que os anjos é o cefeiro? Porque o Senhor vai enviar os seus anjos para os quatro cantos da terra, aí, né, irmã? Para juntar seus escolhidos. Então é o momento de colher os frutos ali, o momento da ceifa. Alaiomanaia. O Senhor, Ele vai fazer isso. Aleluia. Então, nesta noite, guarde esta palavra, tenha esta esperança de que o Senhor vai enviar os seus anjos, aleluia, para juntar os seus escolhidos para a sua ceifa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.